No primeiro vídeo mostramos a trajetória de Porto Alegre até o Passo Los Libertadores, na fronteira entre Argentina e Chile. Agora chegou a vez de finalmente adentrarmos no território chileno, rumo ao nosso grande objetivo, a cidade de Valparaíso. Assim que saímos da aduana, passamos pelo imponente resort de esqui Portijo, outro ponto que merece uma pausa. Atrás do resort se encontra a bela Laguna del Inca, com seu azul vibrante contrastando com a aridez das montanhas à sua volta. A fascinante seção de estrada chamada Los Caracoles é uma série de 29 curvas, com um desnível de 700 metros, em apenas 4 quilômetros de estrada. Um delírio para qualquer motorista apaixonado por estradas desafiantes. Sem dúvida foi outro momento marcante da nossa viagem.
medida que baixamos de altitude rumo à capital Santiago, a paisagem vai mudando gradativamente. O clima árido e desértico se mistura com o verde dos vinhedos e oliveiras, compondo um contraste muito agradável de se apreciar. Em Santiago do Chile descansamos por apenas uma noite. O agito da cidade grande foi um choque para nós, e decidimos no dia seguinte seguir direto para Valparaíso. E assim, depois de quase 3.000 quilômetros percorridos, chegamos na cidade portuária de Valparaíso, cheia de charme e história. Nossos próximos dias foram de celebração por termos chegado tão longe, e o mais importante, com muita segurança. Nosso amigo Tomilin vai dar um relato aqui sobre a cidade de Valparaíso. Qual é a tua avaliação sobre a cidade, Tom? Gostou? Que nota que tu dá? É simplesmente uma cidade única. Eu não lembro de ter visitado uma cidade que me transmitiu uma energia tão boa. Eu estou me sentindo muito bem nessa cidade de Valparaíso. Agora o Ronaldão vai dar a sua avaliação aqui de Valparaíso. É uma cidade bem diferente, tem as suas características, é uma cidade bem antiga, mas bem renovada, aí o pessoal tem um espírito bem jovem. A gente vai curtir, vai ficar até mais um tempo aí adicional para curtir mais Valparaíso. Então, pessoal, assim, nos primeiros dias aqui em Valparaíso a gente não curtiu muito a cidade, porque ela tem um aspecto um pouco assim, sujo, uma cidade portuária e alguns prédios abandonados. Mas eu acredito que com um pouquinho de paciência a gente consegue observar assim a beleza que essa cidade tem. Então tem um caos, mas atrás desse caos aí tem uma beleza intrínseca, uma beleza, um caráter único. É uma cidade portuária com muita história. A gente está gostando tanto aqui que o Carlos e o Ronaldo decidiram estender uma noite a mais. Eu já conhecia, e na primeira visita que eu fiz aqui eu não curti. E eu acho que depois da minha experiência na Índia aí eu consigo agora ter uma maior capacidade aí de enxergar a beleza que a cidade tem, apesar de alguns aspectos negativos. Então agora a gente vai procurar uma cafeteria aí para relaxar e compartilhar aí os bons momentos da viagem.
los según lenguaje. Es para Animal Planet, Animal Planet. Ah, pero está grabando, ¿verdad? ¿Qué uso, Meri? Pode ser um desses aí. Pepino. Abrile uno. Ah, caseiro. Bom dia, galera. Então hoje a gente está na praia aqui de Renhaca, em Vinha del Mar. Tá um dia lindo, uma temperatura agradável. Na verdade está uns 18, 19 graus, está um pouquinho frio até. Mas a gente está aqui hoje para um momento histórico aí para o nosso amigo Tomilin, que um dos sonhos dele era tomar banho no Pacífico. Então vamos conversar com o Tomilin para saber qual é o sentimento agora de realizar esse sonho de tomar banho no Pacífico, Tomilin. Um sentimento gratificante nós termos conseguido chegar até aqui, porque são poucos que eu acho que tem essa oportunidade de fazer um planejamento como nós fizemos e estar aqui agora de frente para o Pacífico e Com os amigos, Ricardo e Ronaldo. o que tu acha que foi o segredo para a gente conseguir realizar essa trip depois de 4 anos aí tentando, sempre tendo algum problema? Eu acredito que o segredo foi uma atitude, tomar atitude, dizer vamos fazer essa viagem agora e ter determinação, disciplina e acima de tudo planejamento, né? Fazer todas as revisões certinhas na moto e é isso. Mas não é uma viagem assim, depois que, no caso agora que nós fizemos, ela não se tornou uma viagem tão complexa, ou tão, parecia no início, para mim pelo menos, um bicho de 7 cabeças. Então, e a experiência adquirida na viagem até aqui é algo que fica pro resto da vida, tem história pro resto da vida, uma viagem dessas. Agora chega de conversa e vamos embora para tomar um banho. A praia tá indicando ali que tá não apta para banho, que não tem não tem salva-vidas, então as ondas estão um pouco fortes ali na primeira arrebentação. Mas eu vou fazer uma avaliação ali e ver se dá para pelo menos a gente tomar um banho, dar um mergulho ali e já sair. Dói os ossos. Tem que entrar de cabeça, não dá pra ficar esperando. Tem que entrar e se atirar logo, porque é de congelar os ossos de tão frio que tá a água. Aí! Vai comer! Filho da mãe! Bora!